queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A criminalidade toma conta da cidade, tô brincando. A criminalidade existe desde que o mundo é mundo. Pra você ter uma ideia, o indício de assassinato mais antigo tem 430 mil anos, de uma ossada com um golpe na cabeça em um sítio arqueológico. Mas existem alguns casos que extrapolam a realidade e se destacam por serem bem absurdos, o que acaba deixando a gente com cada vez mais medo de sair na rua. Isso acontecia muito nos anos 90, tinha muita coisa pra gente preocupar. Por isso que hoje eu queria lembrar de alguns criminosos dos anos 90 que deixaram a gente daquele jeito, né? Assim, ó, não passa nem Wi-Fi. Então, vambora! Mas antes da gente entrar no assunto principal, eu tenho um recadinho pra você, porque eu te conheço. Eu sei que você gosta de história, você gosta quando a gente fala sobre Segunda Guerra Mundial. Então, esse vídeo é patrocinado pelos meus parceiros do World of Warships. Que é um jogo, e de graça para computador, e que é sensacional. O jogo é uma batalha entre navios, mas todo tipo deles. Por exemplo, tem contra-torpedeiro, tem couraçado, tem o cruzador e até porta-aviões. Mas o mais legal é a precisão histórica dos navios, os modelos que eles usavam antigamente. E os mapas, nossa senhora. Nos mapas tem até a mudança climática, né? Tem alguns com ilhas, obstáculos. Sério, gente, o jogo, para quem gosta desse universo, é obrigatório. São mais de 400 navios e mais de 44 milhões de jogadores. Então, assim, sempre tem partida. E o legal também é que você pode equipar seus navios, melhorar eles, usar uns armamentos sinistros também, tipo assim, metralhadora, cortina de fumaça, dá até pra você controlar os aviões do porta-aviões. E tem navio de todos os países, inclusive 2 aqui do Brasil. Você pode jogar com o Almirante Abreu e o Juruá. E também tem camuflagem do Brasil pra você colocar nos outros navios. Mas ó, eu te falei que é de graça e é pra computador. Então, clica no primeiro link da descrição para você baixar, você tá perdendo tempo. Mas se isso não foi suficiente para te convencer, eu vou te dar uma colher de chá, hein? Se você se cadastrar e colocar o código promocional ESTRONDO, você vai ganhar um navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem Progresso, 20 camuflagens do Brasil para você customizar os outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. O código só é válido para novo registro, tá? Então, assim, corre lá. Então vai na minha, porque o World of Warships é de graça e eu sei que você vai curtir muito. O link, mais uma vez, está aqui na descrição, tá? Um beijo, pessoal do World of Warships. Vamos começar de uma forma bem séria, uma coisa que matou todo mundo de medo nos anos 90. Quem ouvia esse nome ficava até desconfortável. Talvez uma das maiores lendas urbanas de terror brasileira seja a do Maníaco do Parque. Você lembra? Um parque de vegetação densa na região sul da cidade de São Paulo. Este foi o local escolhido pelo maníaco que atraiu mulheres com a promessa de transformá-las em modelos. Em 6 meses, a polícia encontrou 8 corpos e iniciou a caçada ao principal suspeito. O problema é que isso não é uma lenda, é uma coisa que aconteceu de fato nos anos 90. Mas tudo que é impressionante demais acaba parecendo uma história alguns anos depois. Nesse caso, quem ficou conhecido como o Maníaco do Parque foi o Francisco de Assis Pereira. Ele estampou os jornais do país inteiro em 1998, quando foi preso por confessar o assassinato de 11 pessoas e a tentativa de assassinato de outras 7 mulheres. Várias dessas reportagens apareceram no Domingo Legal, você lembra? Deixa eu estudar como é que você tá a tua roupa. Deixa eu ver. A tua manga abaixa, assim? A tua alça? Não, abaixa assim. Ele pede nesse momento pra ela tirar a parte de cima da roupa, olha. Ah, pelo menos ninguém tá olhando, né? Você tá no corpinho tão bonitinho. Ninguém sabe que tá esse frio danado aqui, né? O apelido do Francisco veio por conta do local onde ele tentava abusar sexualmente das suas vítimas, né? O Parque do Estado, que ficava na cidade de São Paulo. Entre os crimes, além dos abusos e assassinatos, também foram listados estelionato e atentado ao pudor, o que acabaram rendendo uma condenação de 280 anos de prisão, mesmo que alguém não possa ficar preso por mais de 30 anos, né? Brasil, um país de todos. O Francisco segue preso, né? E uma pesquisa feita pelo Ibope em 2004 revelou que esse caso é o mais lembrado pelos brasileiros entre os crimes mais chocantes que aconteceram no país. A mídia cobriu o caso passo a passo. Em alguns relatos, descobriu-se que o serial killer teria tido um passado bem difícil e ele mesmo teria sido abusado quando era mais jovem. Primeiro por uma tia e depois por um patrão. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha?
E se eu fosse o teu filho? Os segundos em silêncio que fiquei foram simplesmente porque eu não tinha resposta. O mais bizarro disso tudo é que mesmo ele preso por matar várias mulheres, ele recebia diversas cartas de mulheres diferentes que já tinham se envolvido com ele antes da prisão, né? E que juravam amor e diziam que tá com saudades dele. É um negócio assim que vai entender. Mas você lembra de morrer de medo do maníaco do parque? Porque assim, muita gente teve. E aqui eu os apresento este, realmente o maior serial killer da história do direito penal brasileiro. A lenda dos vampiros surgiu na Europa no século XIX. Na verdade, criaturas com características de vampiro, né, tipo assim, beber sangue, gostar da vida noturna e ser meio gótico, ir pro cemitério beber vinho, ir pra Praça da Liberdade, já tem bastante mais tempo, né, desde o Orcontro e dessas coisas. Manchete: menina gótica bebe vinho na Praça da Liberdade. Só que foi com o livro Drácula, do Bram Stoker, que fez a figura do vampirão ficar conhecida no mundo inteiro e até hoje, mesmo que eles sejam adolescentes que brilhem no sol, né? Só que a gente tem uma versão brasileira de um vampiro que chega a dar mais medo do que o próprio Conde Drácula. Eu tô falando do Marcelo da Costa de Andrade, mais conhecido como o Vampiro de Niterói, você lembra? Depois de preso, Marcelo de Andrade confessou ter matado outras 13 crianças. Ele contou aos policiais o local, a hora e a data dos crimes. A polícia foi conferir e já confirmou 8 mortes. Ele é um dos serial killers mais brutais que o Brasil já viu. E ele chocou a população justamente pela violência em que ele realizava seus crimes, né? E a faixa etária das vítimas. Ao todo, foram 13 garotos confirmados pela polícia e confessos por ele, que tinham em média 10, 11 anos de idade. Ele costumava abordar as crianças que ele percebia que não tinham muitas condições financeiras e oferecia uma quantidade de dinheiro, que na época ainda eram cruzeiros, né? E se elas topassem participar do que ele chamava de um tal ritual católico. O que você dizia para as crianças para elas te acompanharem até esse tipo de lugar? Sem develas para São Jorge. Essas desculpas faziam com que os meninos fossem com ele até as praias desertas ou matagais, e aí sem muita chance de se defenderem, o Marcelo tentava abusar deles. O apelido de vampiro veio de um desses meninos que reagiu ao abuso, fazendo com que o Marcelo desse um golpe na cabeça do garoto e guardasse o sangue dele para beber depois. Como é que você fez? Pegou? Assim, aí foi no peito dela, no coração, né? O que você fez com o sangue dele? Olha que coisa mais sem noção. Todos os crimes macabros do Vampiro de Niterói foram confessados em 1991, quando ele foi preso e levado a um hospital/prisão, né? Quando ele tinha apenas 24 anos e permanece hoje com seus 54 anos. Os laudos médicos dizem que ele não tem capacidade de se readequar na sociedade e que ele fala de seus crimes com um certo orgulho, sabe? Por mais que tentaram pedir a soltura em 2017, o hospital alegou que ele é portador de doença mental incurável. E, né, com esse currículo aí, realmente. O negócio tá pesado aqui, mas olha só, vamos fazer só uma pausinha aqui para eu te lembrar de se inscrever no canal. Por quê? Porque eu posso trazer esses conteúdos legais aqui se você me ajuda ao canal a crescer e dominar o mundo. Então, salva um pão de queijo aqui pra gente continuar nossas histórias. Que tal, hein? Conto com a sua ajuda. Eu não sei se você sabe, mas existem várias categorias de assassinos. Tem os serial killers, né, que geralmente cometem crimes semelhantes com certa frequência, seguindo os mesmos padrões. É os criminosos com toque. Um outro tipo é chamado de spree killer. Eles entram nessa categoria quando eles atacam mais de 2 pessoas em um intervalo de tempo bem curto. Esse é o caso do Genildo Ferreira de França, que assassinou 14 pessoas em um período de 2 dias na cidade de Santo Antônio de Barreiros, no Rio Grande do Norte. Mais 2 guarnições acabam de chegar. Mais 2 guarnições da polícia militar acabam de chegar a esse local. O Major Freitas, Major, e aí, alguma informação do bandido? Não, apenas mais 2 corpos localizados aqui na rua de trás. Mais 2 corpos que aparentemente pelo estado de rigidez não foi agora, foi ontem à noite ainda. A polícia está fazendo uma operação de guerra nesse instante. Exatamente, estamos tentando prender o cidadão, o elemento, porque ele está matando as pessoas sem motivo. Aparentemente trata-se de um maníaco. Quem passar na frente dele, ele está atirando. Ele tinha sido soldado do exército e era considerado um ótimo atirador. Daí aconteceram várias coisas na vida dele, que acabaram soltando uns parafusos na cabeça dele. O filho dele foi atropelado por um taxista, que nunca foi punido. No dia lá, ele matou um caminhoneiro e a imprensa começou a divulgar, que eu estava com rádio, ouvindo tudo pelo rádio, e começou a divulgar que ele tinha morto
o motorista que matou o filho dele. Eu dei graças a Deus. Disse, pronto, ele já me matou, tô tranquilo agora, ninguém vai mais atrás de mim, né? Pra mim foi um alívio, infelizmente foi a morte do... A esposa dele se separou dele e espalhou um boato sobre a sexualidade. E isso no interior pesa muito e se espalha muito rápido. Sem filho e com a honra, né, abalada, segundo a cabeça dele, ele decidiu se vingar de todos que tinham feito alguma coisa pra ele. Foi então que no dia 21 de maio de 1997, armado com a pistola semiautomática, o Genilson começou a ir atrás de uma lista de 20 pessoas que ele tinha feito. A primeira vítima foi um taxista, que era o atual namorado da sua ex-esposa. Depois, ele pegou um amigo e amante e seguiu com a chacina. Ele matou um amigo que devia R$10 para ele, mais algumas pessoas que espalharam o boato sobre a sexualidade, foi até a casa da esposa e deu 3 tiros nela, depois um na mãe dela, totalizando 9 vítimas. No dia seguinte, ele e a amante foram até a casa dos pais dele. Ele queria matar os pais para que eles não sofressem depois da chacina, mas um irmão convenceu ele de não terminar o serviço. Um policial chegou até o local e acabou sendo morto por ele, que fugiu. Ele matou mais 4 pessoas e depois deu um tiro no próprio peito, depois de ser cercado por todos os policiais da região. Ao todo, tinham 120 homens na cola dele, que infelizmente não conseguiram prender o cara antes de tantos assassinatos. Os 2 cúmplices foram presos e no velório do Genilson nem a família apareceu. Foi um negócio tenso. Quem lembra desse caso aí? É claro que eu não acho certo você contar mortes, né, pra ver quem foi o maior, porque isso não faz sentido nenhum e nem em números. Mas se tem um que a gente pode falar que é o maior serial killer do Brasil, foi o Francisco da Chaga Rodrigues de Brito. Consequentemente, foi ele quem mais pôs medo no brasileiro, principalmente nas mães. 28 meninos raptados. Quando começamos a escavar, nós encontramos outro saco que continha outra ossada. Isso porque ele fez ao todo 42 vítimas, todos garotos jovens, o que levou a uma condenação de 580 anos de prisão. O caso ficou conhecido como meninos emasculados. Por quê? Porque esse termo é usado quando alguém retira a genitália de outra pessoa ou de um animal, coisa mais sem noção. Essa era tipo a marca do Francisco. Depois de matar, ele cortou a orelha de algumas vítimas, o dedo de outras, mas em 100% dos casos ele tirou a genitália. Para vocês terem uma ideia, a emasculação era feita por civilizações antigas, tipo os assírios, que faziam isso com os filhos dos reis e governadores de outras civilizações que eles conquistavam. Os meninos não desenvolviam características masculinas, que não produziam testosterona e acabavam trabalhando como serviçais. Já na Grécia Antiga, a retirada da genitália era uma punição para estupradores ou quem cometia crime de adultério pela segunda vez. O negócio é tão tenso que hoje em dia é considerado um crime de guerra desde os anos 50. O crime de guerra é tipo assim, um crime internacional que é hediondo para todo mundo. Os crimes aconteceram entre 97 a 2003, quando ele foi finalmente preso e confessou todos os assassinatos em São Luís, no Maranhão, e em Altamira, uma cidade do Paraná que ele morou por 10 anos. O que botou desse menino? Fui capar aqui. E mais? O que tu capou ele? A polícia brasileira demorou muito tempo para conseguir chegar até o Francisco e só solucionou os outros casos porque ele confessou. Por isso, o país chegou a ser denunciado para as organizações dos Estados americanos e foi obrigado a indenizar as famílias das vítimas e redobrar as investigações em casos de crime contra criança e adolescente. Se eu te disser que um dos maiores criminosos do Brasil foi o Luiz Fernando da Costa, você vai pensar assim, é nada, eu nunca ouvi falar nesse cara. Mas se eu te disser Fernandinho Beiramar, é capaz de subir um frio na sua espinha. O isolamento é completo e mesmo assim, Beiramar ainda é um dos mais ativos e mais temidos criminosos do país. Ele foi um dos maiores traficantes do mundo e chefiou o Comando Vermelho direto do Rio de Janeiro. Eu já destrinchei o caso dele em um outro vídeo que foi o Plantões da Globo, né? E eu vou deixar aqui no card pra você dar uma assistida. Vê lá que ficou bem legal, assim, na medida do possível como conteúdo, né? As coisas que ele fez não foram legais. Mas não dá pra falar dos grandes nomes da criminalidade do Brasil sem falar nele, né? Mas pra não ficar repetitivo, eu resolvi mostrar alguém que tá no mesmo patamar que esse cara e que você vai entender por quê. O Pablo Escobar. Por mais que o Beiramar tenha comandado um esquema imenso de tráfico e queria juntar facções para se levantarem contra o Estado, o Escobar
era mais agressivo e teve influência em outros países além da Colômbia. Ele era tão poderoso que ele chegou a montar um time de futebol com estrelas do mundo. Muitos colombianos gostavam dele porque ele inaugurou um monte de campo nas comunidades carentes, coisa que nem o governo da Colômbia fazia. Depois, ele se vinculou com o Atlético Nacional, que era o seu time do coração. Ele fazia depósitos milionários para o clube e pagava até mesmo jogadores com um extra para eles ficarem motivados. Grandes nomes nacionais como o Higuita, o Luiz Pereira, o Leonel Alvarez e o Andrés Escobar faziam parte do time. Boa parte desses jogadores estavam lá por influência do Escobar e fizeram bonito na Libertadores de 89. Quando o Escobar foi preso em 91, assim, mas preso entre aspas, né? Porque ele era tão temido que o governo colombiano concordou com ele ficar preso onde ele quisesse, do jeito que ele quisesse. No caso, ele criou uma prisão que mais parecia um acampamento de férias chamada La Catedral. Enquanto aqui, depois que o Fernandinho foi preso, ele ficou na cadeia mesmo. De um jeito ou de outro, os dois chefões colocaram medo em qualquer um que assistia o jornal nos anos 90. Esse aqui aconteceu em um terreiro de casa e deixou muita gente com medo de sair na calçada depois das 18. Eu tô falando do Gilberto Fernandes da Silva, um açougueiro que confessou ter atacado várias mulheres com uma chave de fendas. E o lugar que ele atacava com mais frequência fez com que ele recebesse o apelido de Fura-Bundas. É julgado neste momento em Esmeraldas, na região metropolitana, o homem que ficou conhecido como Fura-Bunda. Ai! Gilberto Fernandes da Silva é acusado de matar e estuprar várias mulheres. Essa é a terceira vez que o suspeito vai a júri popular. Familiares das vítimas pedem justiça, mas ele tinha aquele negócio de furar a bunda dos outros, não tinha? Assim, parece um nome engraçado, mas o que ele fez não tem nada de engraçado. Ele atacou algo em torno de 10 mulheres, mas felizmente não matou nenhuma delas, já que os ataques acabavam fazendo ferimentos leves, né? O Fura-Bundas foi considerado um maníaco pela polícia. Apesar do apelido engraçado e de uma certa zoeira com o criminoso durante os anos 90, tudo isso mudou quando ele violentou e assassinou uma criança em 2000. Ele chegou a ser preso, mas ficou 9 meses e conseguiu fugir. Isso deixou a região inteira morrendo de medo por muito tempo. Mais especificamente até 2002, quando ele foi pego mais uma vez e condenado a 28 anos de cadeia. Apesar da defesa ter alegado insanidade mental, ele segue preso e faz tratamento, mas no julgamento não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Desde então, o povo tem medo de uma outra possível fuga e da volta desse doido para as ruas de Minas Gerais. Foi tenso por aqui, o pessoal ficou com muito medo. Se você é daqui e lembra disso, deixe seu comentário. Mas para finalizar, gente, todo mundo lembra da Suzanne von Richthofen, né? A jovem que matou os próprios pais em 2002. Você lembra? A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. A filha deles, Suzanne, disse que planejou o crime por amor ao namorado. A caminho da cela de uma delegacia, Suzanne von Richthofen, 19 anos, estudante de direito, fluente em 3 línguas. Até hoje o caso dá no que falar. O assassinato dos pais da Suzanne foi orquestrado por ela e pelo namorado, e o que chama a atenção é o planejamento e a frieza com que eles aconteceram. Eles planejaram passo a passo de como que eles iam fazer e iam sair ilesos e com a herança no bolso. No depoimento, Christian, um dos assassinos, diz que os pais de Suzanne não aceitavam o namoro do casal, e o único meio deles ficarem juntos era matando os pais dela. Ouvida pouco depois, Suzanne confessou. Foi direto para o quarto dos seus pais para se certificar que eles realmente estavam dormindo e deu sinal para a dupla entrar na casa, acendendo a luz do hall que ilumina o quarto. Christian continua. Aí meu irmão correu para o pai e eu corri para a mãe. Um detalhe que não dá pra deixar passar é que o namorado era o Daniel Cravinhos, um dos famosos irmãos Cravinhos. Os 3 quase se livraram das acusações porque combinaram histórias parecidas e tudo indicava que teria acontecido um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ela tinha desligado os alarmes e as câmeras da mansão de seus pais e se encontrou com os irmãos Cravinhos para chegarem os 3 no local do crime. O irmão mais novo dela, de 15 anos, foi tirado de casa com uma desculpa de que ele poderia comemorar o aniversário dele jogando em uma cyber, né? Lembra das lan houses? Pois é. Os Cravinhos entraram na casa e bateram nos pais da Suzanne. O pai morreu na hora e a mãe acordou e implorou para que eles não fizessem nada com os filhos do casal, porque ela achava que os dois estavam dormindo. Todos estavam usando luvas cirúrgicas. Eles estavam vestindo meia calça para evitar que caísse pelo ou deixasse qualquer digital na casa. O resto da história, você já sabe. Os 3 foram presos e condenados. A Suzanne alega até hoje que foi influenciada pelo namorado, e ele segue a versão que foi influenciado por ela. Mesmo assim,
todos foram condenados a 30 anos de prisão e seguem presos. Esse caso representa a ideia de um filho matar os pais por dinheiro. Isso deixou muita família em choque. E o crime acabou se tornando uma lei internacional, apesar de ter sido 100% real. Foi tenso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais sério, as histórias, porque a gente tem que lembrar de tudo aqui, né? E se você quiser ver mais vídeos, tem coisas mais alegres pra você assistir aqui também, né? E tem uma coisa mais polêmicas também. Então você escolhe. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!